Bom, bom dia para quem entrou agora. Estava conversando aqui exatamente sobre a importância de vocês olharem as questões das provas, ver se não concorda com alguma coisa, se acha que teve algum probleminha ali. Aí eu vou ficar aguardando essa semana um retorno de vocês em relação a essas questões. Me mandem a imagem para eu ver porque o sistema randomiza diferente para alguns alunos, tá bom? Mas se tiver, vocês podem ter certeza que a gente vai rever isso aí, tá? Bom, vou fazer uma retomada de conteúdo aqui rapidinho. E também quero pedir, se qualquer problema que vocês tiverem para me ouvir, me avisem para a gente migrar para outra plataforma. A gente está tendo alguns probleminhas aí no matutino. Alguma coisa está acontecendo, eu acho que ou é o Zoom, alguma coisa aí está acontecendo de diferente. Mas vamos tentar. Qualquer coisa me interrompam e a gente organiza isso, tá? O material, ele está inserido lá na sexta semana, né, de referência do mesmo jeito, tá bom? A apostila, a questão para estudar em sala, na pré, que não é para ser enviada nunca, e um questionáriozinho. Eu tenho colocado uma ou duas questões, acho que tem duas lá, nada demais, né? Dá para responder, nada que vá tirar muito tempo de vocês do que deveria em relação à aula, como se nós estivéssemos mesmo em sala de aula. Então vamos voltar aqui, porque na última aula, e até que foi gravada, eu entrei no estudo do Juizado Especial Federal. E no Juizado Especial Federal, nós estudamos que é um juizado especializado, um juizado diferente, para tratar de causas de competência da Justiça Federal, ou seja, um juizado que só cabe causas que se fossem encaminhadas para a Justiça Federal, desde que o valor não ultrapasse 60 salários mínimos e que também tenha uma baixa complexidade probatória. Então, eu tenho, da mesma forma que eu tenho uma lei 9.099 para causas estaduais, para causas entre particulares, para causas de competência da Justiça Estadual até 40 salários mínimos, eu tenho um juizado especial federal, que é considerado um juizado especial público, para causas até 60 salários mínimos. Então, é um pouquinho diferente aí em relação ao valor, essa é a primeira diferença. Outra grande diferença é em relação à competência. Nós estudamos que a competência dos juizados especiais federais, ela é absoluta. Na Lei 9.099, ela é relativa. Ela é absoluta por quê? Porque quando for causa de competência do juizado, por exemplo, se eu tenho uma ação contra a Caixa Econômica Federal para discutir um contrato no valor de 30 salários mínimos. Eu ajuizo essa ação de rescisão de contrato, peço uma indenização aí de 10 salários ou de 15 salários, ou seja, não vai passar de 60 salários mínimos. Não é uma causa complexa, é uma causa que envolve um contrato, uma devolução de valores ou uma indenização, e eu vou e endereço essa ação, na minha petição inicial, para a Justiça, para a Vara Civil Federal Comum, a Justiça Federal Comum. O que vai acontecer? O juiz de ofício, ele pode, ele não, ele vai fazer, ele deve. Ele vai pegar aquele e falar, isso aqui é uma causa de juizado. Então, ele mesmo pode despachar. Considerando que se trata de uma causa de competência da Lei 10.259, desse prosseguimento nos moldes dessa lei. O próprio juiz federal de ofício, ele altera o procedimento, porque o procedimento do JEF, a gente chama de JEF, é um procedimento de competência absoluta. Eu não tenho aquela opção de mandar para um juizado especial federal. Se uma causa é de juizado especial federal, obrigatoriamente eu tenho que mandar a minha ação para o juizado especial federal. Não existe aquela facultatividade que nós estudamos no juizado especial civil. Bom, e aí nós estudamos o artigo 3º, que é um dos principais artigos da Lei 10.259, porque ele me traz as causas de competência do JEF, mas ao mesmo tempo ele apresenta um rol de ações que até caiu na prova de vocês, e aquilo ali, gente, cai demais. Se aqui na sala vocês já, eu sei que é um ano muito difícil para vocês, é um ano extremamente atípico, porque geralmente no nono período, os alunos do nono período já estão fazendo exame de ordem, vocês não vão passar por essa situação, tudo de vocês foi adiado também, mas a gente tem que achar um lado, né, bom dessa situação, que é uma maior preparação. E não só para exame de ordem. Teve uma prova para procurador autárquico, procurador federal.
Eu recebi esse banco de questões, depois me lembra de disponibilizar para vocês. A prova inteira, inteira. Foi o CESP que fez? Que a gente chama o CESP. Foi o CESP que fez, é aquele de certo e errado, e uma errada numa certa, né? Então, ou seja, se você tacar o errado, se você fez a melhor questão do mundo. Se você colocou uma errada lá, o negócio vai anular aquilo que você acertou. E todas as questões da prova de processo civil era sobre o Juizado Especial Federal. Tudo. Não, e assim, pelo menos 60% dessas questões giravam em torno do artigo 3º. Quais são as causas que nunca podem ir para o Juizado Especial Federal? Estava lá, aquelas causas que a gente estudou. As previstas no inciso 2, 3 e 11 do artigo 109, que são questões internacionais, contratos internacionais e questões indígenas, questões envolvendo direitos indígenas. Mandado de segurança eu não posso impetrar no Juizado Especial Federal. As ações envolvendo imóveis da União, de suas respectivas autarquias, das suas entidades, também não. Ação de desapropriação, demarcação, divisão, isso tudo que eu estou dizendo é só retomada, tá? Está lá no artigo 3º, na nossa gravação também. As ações coletivas, que são aquelas que envolvem direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, que é a ação civil pública, a ação popular, elas também não podem ir para o Juizado Especial Federal. Questões envolvendo improbidade administrativa não podem ser discutidas no Juizado Especial Federal. Ação que visa a impugnação de demissões de servidores públicos civis federais e de militares, sanções aplicadas a militares também no âmbito federal. Às vezes tem um ato de demissão de um servidor público federal que a gente considera ilegal e aí quer ajuizar uma ação para discutir a questão da ilegalidade dessa demissão. Seria uma justiça federal porque envolve um servidor público da União Federal. Não poderia ir para um juizado especial federal. Enfim, existem várias ações que não podem tramitar. Execução fiscal também não podem tramitar no juizado especial federal. Em relação às partes, nós estudamos que os réus não podem ser autores. Quem tem legitimidade ativa, aqui agora é para fazer um fechamento, tá? Do conteúdo do Juizado Especial Federal. Quem tem legitimidade ativa são as mesmas pessoas da Lei 9.099. São pessoas físicas, empresas de pequeno porte, pequenas empresas, a microempresa, o MEI, o microempreendedor individual, são as mesmas pessoas da Lei 9.099, não muda. Essa legitimidade ativa dos juizados é a mesma para todos os juizados. O que vai mudar? Os réus. A legitimidade passiva muda. Agora que eu ajuizo uma ação contra a União, porque para ser juizado especial federal é porque, além da questão ser federal, os réus, a legitimidade passiva, também vai ser federal. Então, eu tenho quem? Eu tenho a União, eu tenho as autarquias federais, eu tenho as fundações públicas federais, eu tenho as empresas públicas federais. Então, se eu quero ajuizar uma ação contra a União, até 60 salários mínimos, dependendo da matéria, juizado especial federal. Se eu quero ajuizar uma ação contra a Caixa Econômica Federal, até 60 salários mínimos, juizado especial federal. Eu quero ajuizar uma ação contra o INSS, causas até 60 salários mínimos, juizado especial federal. Então, os réus que mudam. Os réus são pessoas jurídicas de direito público federais. Os réus não podem ser autores. O juizado especial federal, ele foi criado para o Lucas processar a Caixa Econômica, mas ele não foi criado para a Caixa Econômica processar o Lucas. O Juizado Especial Federal, ele foi criado para Mariana processar o INSS, mas não para o INSS processar a Mariana. Mesmo que a causa do INSS contra a Mariana seja de 5 salários mínimos, ele não tem legitimidade ativa para postular no Juizado Especial Federal. Então, é muito clara essa questão dos impedimentos dos réus para utilizarem o Juizado Especial Federal. O Juizado Especial, os juizados, de uma forma geral, não foi criado para as pessoas jurídicas de direito público ou privado serem autoras. Ele foi criado para nós, ou para os pequenos empresários ou microempresa, para nós aqui, pequenos, ajuizarmos ações contra os grandes, tá?
É assim que funciona a sistemática do Juizado Especial Federal. Duas grandes questões importantes. Nós sempre aprendemos no processo civil que os prazos envolvendo a fazenda pública são prazos diferenciados. A fazenda pública, vamos recordar aí um pouquinho do processo civil, a fazenda pública ela tem prazos diferenciados. A gente aprendeu que a fazenda pública tem prazo em dobro para contestar, para recorrer. A gente já aprendeu isso em algum momento aí do direito processual civil. Bom, aí vem aquela famosa pergunta que também é muito cobrada no Juizado Especial Federal. Se eu ajuizo uma ação contra a União, em face da União, para receber aí 40 mil reais, e essa ação vai para o Juizado Especial Federal. Suponhamos que a União queira apresentar algum recurso ou apresentar a sua contestação. Ela possui 15 ou 30 dias, ou seja, a minha pergunta é, no Juizado Especial Federal, a Fazenda Pública, porque os réus é a Fazenda Pública, eles têm prazo diferenciado? Existe esse prazo diferenciado no âmbito do Juizado Especial Federal? E a resposta é não. A Fazenda Pública tem sim, como regra geral, prazos diferenciados, mas no Juizado Especial Federal e nem no outro juizado, que é o Juizado Especial da Fazenda Pública, não. Não há prazos diferenciados, gravem isso porque é muito cobrado. Não há prazos diferenciados para os réus, para a Fazenda Pública. Nada que for atrasar o processo, que for alongar o processo, vai poder ser feito, porque o juizado ele não foi criado para ser demorado. O juizado ele foi criado para ser, até pelo princípio da celeridade. Então, a Fazenda Pública nos juizados tem prazos simples, assim como nós temos, os prazos são iguais para todo mundo. Então, uma regra muito importante, não haverá prazos diferenciados para a Fazenda Pública, tá? Outra grande questão muito importante aqui. Quando vocês estudaram recurso, vocês vão se lembrar que o professor ou a professora de recursos de vocês falou a seguinte questão. Toda vez que a Fazenda Pública são as pessoas jurídicas de direito público, toda vez que o município perde uma ação, toda vez que o Estado perde uma ação, toda vez que a União perde uma ação, as respectivas autarquias, as respectivas entidades, toda vez que eles perdem uma ação, a gente considera isso sucumbente, essa é a palavra, toda vez que a Fazenda Pública é sucumbente, acontece um fenômeno dentro do sistema recursal que nós chamamos de reexame necessário. Alguns chamam de recurso de ofício, duplo grau de jurisdição obrigatório, remessa necessária. Cada um dá um nome para isso. O que é isso? Na verdade, na prática, para quem nunca pôde visualizar uma situação dessa, às vezes a gente estuda os nomes tão difíceis e na prática é uma situação tão simples. Porque é assim, se vocês são juízes federais e vocês estão ali julgando uma causa de juizado especial federal, e vocês condenaram a União a pagar 20 salários mínimos para uma pessoa. Eu tinha direito a receber esses 20 salários mínimos. Então, a União perdeu. Isso, num procedimento normal, vamos supor que a União estivesse lá na Justiça Federal e a União vai pagar 200 mil para essa pessoa. O que o juiz federal ele tem que fazer? Ele próprio tem que pegar essa sentença e ele próprio tem que encaminhar para o TRF da região, que é o grau, como se fosse o TJ, né? O grau superior, a instância superior, para ela ser confirmada. É uma chancela. A gente chama isso de recurso de ofício. Alguém lá em cima tem que confirmar se realmente, analisar a legalidade ali daquela sentença, verificar direitinho e dar uma chancela ali. É tipo um recurso de ofício. Geralmente dá tudo certo, volta ali só que ela tem que ser devolvida. A sentença é devolvida, foi feito o reexame necessário. Enfim, esse reexame necessário ele é obrigatório. Só que aqui a gente está falando de juizado. E no juizado, o réu também é fazenda pública. E no juizado, a chance de um réu perder também existe. Então, se eu juizo uma ação contra a Caixa Econômica, ou contra o INSS, contra os Correios, ou contra o IBAMA, contra a União, enfim, alguma agência federal, e ela perde a ação, aí vem aquela pergunta, no âmbito do Juizado Especial Federal, há
a obrigatoriedade do reexame necessário, o juiz lá do Juizado Especial Federal, ele tem que fazer esse recurso de ofício? E a resposta também vai ser não. Isso atrasaria, porque atrasa. Isso atrasaria muito o processo e fugiria do campo da celeridade que as ações do juizado elas devem ter. Então, para vocês não precisarem ficar decorando, não haverá prazos diferenciados, não haverá o reexame necessário. Essas regras não cabe intervenção de terceiros. Tentem mentalizar a lógica dos juizados quando vocês forem cobrados em relação a isso, tanto na vida profissional de vocês, como nas provas que vocês irão fazer, porque eu sei que isso vai ser cobrado de vocês pela frequência que eu vejo essas questões aí nessas provas. Vocês imaginem a lógica são realmente os princípios. Existe o princípio da economia processual, então não haverá custas iniciais. Existe um princípio da celeridade, então tudo aquilo que vá atrasar o processo não vai ser permitido. Tanto que, quando nós estudamos a Lei 9.099, nós vimos, não cabe agravo de instrumento de decisões interlocutórias na Lei 9.099. Essa regra já vai ser um pouquinho diferente aqui no Juizado Especial Federal, que eu vou falar agora para vocês. Mas é só em casos excepcionais. Então, aquilo que vai atrasar o juizado não cabe, né? Se vocês tiverem essa dúvida aí, ela não vai caber, tá? É isso que vai acontecer. Bom, dando continuidade. O procedimento do juizado é um procedimento muito simples. Vocês ajuizam a ação, montam a petição inicial de vocês, encaminhando já para o Juizado Especial Federal. Essa questão, gente, se vocês estiverem anotando, é uma coisa que gera muita dúvida, tá? A gente não põe comarca é diferente um pouquinho quando é Justiça Federal, é Juizado Especial Federal. A gente não usa muito comarca. Então, é até uma dica que nem é mais extra conteúdo mesmo na montagem de qualquer petição. Quando vocês forem montar essa petição e forem endereçar, vocês vão colocar assim, ao juízo do Juizado Especial Federal. Se for aqui em Anápolis, se não for a capital, vocês vão colocar da subseção judiciária de Anápolis. Da subseção judiciária de Anápolis. Agora, se vocês forem fazer na capital, em Goiânia, ou em qualquer capital, aí não é a palavra subseção judiciária, é na seção judiciária de Goiânia, porque é a capital. Então, é só uma dica, porque quando a gente monta a petição inicial em relação à Justiça Federal, ela é um pouquinho diferente. É errado colocarmos comarca. Geralmente a gente coloca. Se fosse na Lei 9.099, seria ao juízo do Juizado Especial Civil da Comarca de Anápolis, porque a Justiça Estadual é um pouquinho diferente. Agora, na Federal, não. A gente não usa essa palavra comarca. Então, se vocês vão montar uma petição, tem um caso de Juizado Especial Federal, ou tem um caso de Justiça Federal, vocês vão utilizar dessa forma. Ao juízo do Juizado Especial Federal da subseção de Anápolis, ou se for em Goiânia, ou em qualquer outra cidade que tenha a sede da Justiça Federal, vai ser uma subseção. Subseção judiciária. Agora, se for para Goiânia, da seção judiciária de Goiânia. Capital sempre é a seção judiciária. No interior, em qualquer cidade do interior que tenha a Justiça Federal, vai ser uma subseção judiciária daquela cidade. Então, é só uma dica aí para quando vocês forem montar as petições iniciais na vida de vocês, para vocês colocarem a palavra correta, para ficar uma petição inicial correta. E aí, o restante é o mesmo padrão de petição inicial que vocês já viram. Vocês vão colocar o nome do autor, aqueles dados, a qualificação do autor, vem ajuizar a ação que vocês querem ajuizar, em face ou contra a União Federal. Aí vocês vão qualificar a União, colocar a sede onde a União recebe seus documentos no Palácio, ou vocês vão processar a Caixa Econômica Federal. Ah, professora, quando eu processo a Caixa Econômica Federal, tem tanta Caixa Econômica Federal? Qual? A regra é qualquer uma, mas preferencialmente que seja a agência. Ah, não precisa ser aquela de Brasília lá, não precisa ser aquela. Caixa Econômica Federal é qualquer uma. Vocês são correntistas ou têm alguma relação com a Caixa? Então, coloquem a agência de vocês.
Não sou e a Caixa está me dando um problema. Qualquer Caixa Econômica Federal. Ainda mais com relação de consumo. Isso é com qualquer banco, viu? Qualquer um vocês podem processar que chega onde tem que chegar, tá? O processo de vocês ele vai seguir. É só uma dicasinha aí também. E vocês qualificam o réu, contam os fatos, apresentam o direito, vão fazer os pedidos, a concessão de uma possível tutela de urgência, se vocês querem pedir uma tutela de urgência para alguma coisa lá nos pedidos, a, a citação da requerida, a gente sabe que o pedido de citação hoje ele não é mais obrigatório, né, pelo novo Código de Processo Civil, mas eu recomendo que vocês pequem pelo excesso, mas não pequem pela falta. Vocês não vão perder pedindo isso. A citação do requerido ou dos requeridos para comparecerem em sessão de conciliação, geralmente utiliza muito a palavra sessão. Isso é muito preso mesmo à lei, tá? Vocês podem colocar audiência de conciliação. Mas utiliza muito sessão. Sessão de conciliação a ser designada por esse juízo. E, enfim, é isso aí, não tem muito segredo. Vamos colocar o valor da causa. O valor da causa geralmente é aquele proveito econômico que se espera, que eu tenho, também não tem regra diferenciada. As regras de competência são as mesmas da Lei 9.099, as mesmas, tá? Onde assumiu a obrigação é onde a ação vai tramitar, se envolver relação de consumo é o domicílio do consumidor, se for uma reparação de danos, domicílio do autor ou do local do fato. Tudo aquilo que a gente estudou na Lei 9.099 vai se aplicar para o juizado especial federal. Uma questão interessante aqui, é muito prático isso aqui, talvez vocês já tenham vivido isso, vivenciado por terem feito estágio nesse local. Porque eu falei aqui que não haverá prazos diferenciados. Se eu estou ajuizando uma ação contra uma entidade federal, no juizado especial federal, o prazo dela é simples, assim como qualquer outro. O que acontece? Talvez alguém esteja ou já fez estágio no INSS, eu também não sei se está dessa forma ainda, porque não é um local que eu atuo muito, mas a gente sabe algumas questões processuais. Por um grande período, foi feito, isso não está previsto em lei, tá? O INSS ele não tem esse privilégio na lei do Juizado Especial Federal. Mas durante muito tempo, o Juizado Especial tinha, o INSS tinha prazos diferenciados, sim. Até quando eu falava, professor, mas eu aguento o INSS aí, que o INSS é um pouquinho diferente. Teve um período, mas isso foi feito por convênio, por um pedido. Isso foi ali o representante do INSS que procurou a diretoria da Justiça Federal e houve um diálogo, houve um termo ali de cooperação em que ambos assinaram, porque foi solicitado pelo INSS os prazos diferenciados pelo grande volume de processos que tinha dentro do INSS, ele não daria conta de cumprir prazo simples. Então, houve uma conversa que foi formalizada e é possível que isso aconteça. Olha, excepcionalmente para você, esses prazos serão diferenciados, mas isso não é em todos os locais, a gente não pode colocar isso como uma regra prevista na Lei 10.259, é algo que foi feito mediante conversa e formalização desse pedido. Isso é possível que aconteça sim. Mas não peguem essa informação para a questão de prova, para a questão de avaliação. Isso são questões internas e da prática que a gente vê acontecer. A Lei 9.090, a Lei 10.259 prevê, não haverá prazos diferenciados. Não tem, tá? Existem essas situações excepcionais bem pontuais, mas a regra é que não tem prazos diferenciados. Bom, outra questão muito interessante. Marca-se uma audiência que geralmente o Juizado Especial Federal ele tenta resolver tudo nessa audiência, então pode ser que essa audiência seja una. A lei traz previsão para ela ser tanto una como ser fracionada. Primeiro uma de conciliação e depois uma audiência de instrução e julgamento. Vai depender muito da matéria, do que se precisa naquela matéria. E muito do juiz. Tem juiz que gosta de fazer só audiência una. É igual no Juizado Especial Civil, vai depender muito do perfil daquele Juizado Especial Federal. Mas tem aqui duas grandes questões, para a gente poder colocar as principais mesmo em relação ao Juizado Especial Federal, que é a seguinte, a primeira, nós estudamos na Lei 9.099 que não cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias. Essa é uma regra da Lei 9.099, tá?
No Juizado Especial Federal, existem algumas exceções. Continua não cabendo. Então, se a gente for perguntar assim, no Juizado Especial Federal, cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias? E a resposta vai ser não. Não cabe. A regra é que no juizado, no procedimento da Lei 10.259, que é a Lei do Juizado Especial Federal, não cabe o agravo de instrumento das decisões interlocutórias. Só que no Juizado Especial Federal, a lei traz uma exceção. Essa exceção não existe na Lei 9.099. Então, ela traz a seguinte exceção: salvo em relação às decisões que deferirem ou indeferirem questões urgentes. Então, questões que forem consideradas, mas não fala o que são questões urgentes. Questões que são consideradas urgentes, segundo a Lei 10.259, cabe o agravo de instrumento. Então, daqui eu já tiro uma de urgente, que a gente sabe que ela é de urgente, que o próprio nome já traz nela essa urgência. Tutelas de urgência, as liminares. Então, se vocês estão ajuizando uma ação no Juizado Especial Federal, estão pedindo uma tutela de urgência, uma liminar, e ela foi negada, vocês podem agravar nessa situação, porque é uma situação considerada urgente. Então, geralmente, de liminares deferidas ou indeferidas, no Juizado Especial Federal, a gente recorre. As pessoas que se sentiram sucumbentes, elas recorrem, porque a lei autoriza o agravo de instrumento em situações consideradas urgentes. A gente não tem uma explicação muito clara do que é considerado urgente. Na prática, vocês que terão que demonstrar urgência para o juiz ou para o relator que vai receber esse agravo, para ele poder ser recebido. Mas eu já posso adiantar para vocês que tutelas de urgência já nascem na urgência. Então, vocês não terão problemas em fazer um agravo de instrumento. Vocês ajuizaram uma ação no JEF, né, que é o Juizado Especial Federal, foi indeferido, vocês não terão problema nenhum em fazer um agravo de instrumento em relação a essa decisão, porque a lei autoriza o agravo de instrumento nas decisões interlocutórias, aquelas que são consideradas e que têm a natureza de urgência, tá? Então, essa também é uma grande diferença em relação à Lei 9.099, que não cabe de forma alguma, em espécie alguma, o agravo de instrumento. Então, a gente já tem algo aqui a mais que a Lei 9.099 não tem. Outra questão também muito relevante no Juizado Especial Federal: é permitida a produção de prova pericial. É permitida a produção de prova pericial. A gente estudou na Lei 9.099 que não cabe perícia, mas no Juizado Especial Federal é permitida a produção, sim, de prova pericial, mas também com uma certa condicionalidade. Existe aqui uma condição: para questões previdenciárias. Para questões previdenciárias. Gente, por quê? Se fosse vedada a produção de prova pericial em casos previdenciários, qual seria a razão, que tipo de ação que iria contra o INSS? Porque a grande parte das ações envolvendo o INSS depende de perícia, né? A gente sabe que depende de um exame pericial, de uma prova pericial, da produção de uma prova pericial. Então, a Lei 9.099, ela não iria vedar essa produção de prova pericial para ações previdenciárias. Agora, vocês perguntarem para mim assim, professor, e se eu pedir vamos supor que o veículo do Ministério da Educação, veículo da União, veículo do IBAMA, do próprio INSS, da Caixa Econômica, bateu no meu carro. E aqui eu tive um estrago, mas eu preciso de uma perícia. Eu posso pedir essa produção de prova pericial no juizado? Olha, não se trata de uma causa previdenciária. Então, a gente tem mais um não aqui do que um sim. Se vocês me perguntarem se eu já vi conceder, eu já vi. Eu já vi conceder, porque os advogados foram em cima batendo numa interpretação sistemática da lei. Se permite para questões previdenciárias, aqui é um caso de urgência, e eu vi aí já algumas decisões, mas isso que eu estou dizendo para vocês
é uma decisão isolada, não é algo muito pacificado como as ações previdenciárias. Vocês perguntam assim, professora, cabe produção de prova pericial em ações previdenciárias no juizado? Cabe. Isso aí já é uníssono em tudo. Agora, outro tipo de perícia, eu acho que vocês vão ter uma dificuldade maior, em razão da celeridade do procedimento. Só abriu essa exceção para as provas periciais em relação ao INSS, porque é da própria natureza do procedimento precisar da perícia em relação ao INSS, tá? Então, essa também é uma outra grande questão envolvendo o Juizado Especial Federal. E aí o processo vai seguir, vai ter sua instrução processual até se chegar na sentença, a sentença vai ser proferida. E aí a gente vê só uma questão aqui que é o sistema recursal. Se vocês aprenderam o sistema recursal da Lei 9.099, vocês não terão problema em compreender o sistema recursal do Juizado Especial Federal, porque a sistemática é a mesma. Existe uma turma recursal que vai apreciar o recurso das sentenças. Então, até o agravo de instrumento naquelas situações que eu apresentei para vocês. Então, existe aí um recurso que se chama recurso ordinário. Tem gente que põe o mesmo nome do da Lei 9.099. O nome correto é o recurso ordinário. Recurso ordinário é como se fosse a apelação, tá? Então, foi publicada a sentença do JEF. Cabe um recurso que se chama recurso, isso que eu estou falando tem tudo no material, tá? Que foi postado, eu só estou fazendo o fechamento do JEF aqui. Cabe um recurso que se chama recurso ordinário, e esse recurso, depois de apresentadas as contrarrazões, ele é encaminhado também para uma turma recursal composta por 3 juízes, só que federais. A diferença do juizado especial civil, que são juízes de primeiro grau estaduais. Na turma recursal do JEF, são juízes também, não são de segunda instância, mas são juízes também federais, que vão compor, 3 juízes federais que vão compor essa turma recursal para fazer a análise dos recursos. Então, a sistemática recursal dos juizados ela é muito parecida. O que vai mudar é que, como é um juizado especial federal, os juízes que vão integrar essa turma são juízes federais, que fica lá em Goiânia, na sede da Justiça Federal, ali, acho que ela é perto da Praça Cívica ali, fica a... Lá na 19, professora. Oi? Na rua 19 ali, descendo ali, perto da Praça Cívica. Muito obrigada por falar que a ESA tá aí. E eu tô lá, a ESA estava em reforma. Angélica, cadê a ESA? Eu preciso para reunião no começo do ano. Tá aqui em frente à Justiça Federal. Beleza, tô indo. Mas eu sempre tenho que fazer, porque não pode entrar, né? Mas, Júnior, muito obrigada. Você deu informação para nós. Perto da Praça Cívica lá, vocês tem uma ruazinha que vocês vão chegar na Justiça Federal. Na 19. A Juizado Especial Federal, a turma recursal fica lá, tá? Bem lá, se reúne lá na própria sede da Justiça Federal em Goiânia. Bom, cabe embargos de declaração também, no prazo de 5 dias, porque, gente, recurso é uma coisa, né? O recurso ordinário é para discutir o mérito da questão. Os embargos de declaração é diferente. Os embargos de declaração, um prazo aí de 5 dias, com situações muito específicas. É quando uma sentença ela é omissa, quando ela é obscura, ou quando tem contradição, ou para corrigir alguns erros materiais, que eu não vou utilizar o recurso para isso. Então, cabe os embargos de declaração. Os embargos de declaração também interrompem o prazo recursal, assim como nós estudamos na Lei 9.099. E das decisões da turma recursal, a regra é a mesma. A regra é que não cabe recurso para rever aquela decisão da turma recursal, mas se houve violação de norma constitucional, o recurso extraordinário vai ser possível em qualquer situação. Então, se vocês... Esses dias eu estava até discutindo, chama Mariane, o que eu faço aqui? Saiu lá a sentença no juizado. O problema é que a pessoa já procurou o negócio no final. Um colega me liga, fala, Mariane, o que eu faço aqui? Eu já peguei um negócio em fase de turma recursal. E já saiu aqui a decisão da turma, a ementa já foi publicada. Para onde que eu recorro? Eu falei, uai, é caso de embargo? Não. O que te sobra aí se você encontrar uma violação de norma constitucional, qualquer uma,
é tentar fazer um recurso extraordinário, é a única forma. E olha lá, porque, gente, recurso extraordinário, para esse recurso subir, é um negócio assim, quando eu vejo um recurso extraordinário subir e ser analisado, é quase que, é muito difícil mesmo. O que sobra é isso, não cabe o recurso específico para reanalisar o mérito das decisões das turmas recursais. Tá, professora, mas aí foi condenado. Vamos supor que a União foi condenada a pagar 40 mil para mim. Vai me pagar 40 mil, tá. E aí? Não recorreu, transitou em julgado. Como que funciona agora para eu receber? Porque eu estou falando de fazenda pública. Eu vou ter que entrar em precatório para eu poder receber isso aqui? De jeito nenhum. Nós estamos falando aqui de juizado especial federal. Ou seja, precatório é um negócio que é tipo uma poupança, assim, eu vejo. É aquele negócio que você faz para ter uma poupança para os seus filhos, eu acho. Que demora, porque se não for crédito alimentar, que tem preferência, até você entrar numa ordem, até você entrar no orçamento do próximo ano, enfim, é um negócio que a gente sabe que é complicado, demorado. Entrou em precatório, a gente sabe que demora sim, não tem como ficar mentindo isso. Se vocês forem trabalhar um dia e alguém perguntar, vai ser rápido? Não falem que vai ser rápido, porque o negócio não é muito rápido. Vocês vão ter problema com gente na cabeça de vocês. E juizado, ele não trabalha com precatório. O sistema de execução ele é um pouquinho diferente. Como que funciona esse sistema de execução? Funciona da seguinte forma. Foi publicada a sentença. A sentença condenou o Junes, que já me deu o endereço aqui certinho. Condenou a União a pagar o Junes a 35 mil reais. E aí transitou em julgado, o Junes quer receber. Como que acontece? Acontece da seguinte forma. O juiz que proferiu a sentença, ele vai encaminhar um ofício para a União, para quem recebe isso lá na União, e vai dizer o seguinte nesse ofício, é um ofício requisitório. Esse ofício requisitório a gente chama de requisição, é uma requisição é ordem, é uma ordem do juiz. Então ele encaminha essa requisição via ofício, a gente chama de requisição, e por ser inferior a 60 salários mínimos, ela tem um pequeno valor. Então, daí vocês vão lembrar de alguma coisa que vocês já ouviram de RPV, requisições de pequeno valor. As requisições de pequeno valor são ordens, são ofícios que o juiz encaminha para alguém para pagar aquele pequeno valor e dá um prazo. E como que funciona? Sentença publicada, transitou em julgado, vai ser encaminhado um ofício, se não for, vocês podem requerer para ser encaminhado. É encaminhado uma requisição para a União, ou para quem tem que pagar isso para o Junes, e falar, olha, você tem 60 dias. 60 dias é o prazo, tá? Para quem estiver anotando. Você tem 60 dias para pagar o Junes aí, esse valor. 60 dias. Então, a União tem 60 dias para requerer lá a abertura de conta judicial, depositar o valor para o Junes poder, mediante alvará, levantar esse valor e fechar e ficou tudo certo. Aí acontece, geralmente acontece isso, contra a União, Caixa, enfim, contra os réus do Juizado Especial Federal. Então, é uma requisição de pequeno valor, dando 60 dias. Mas vamos supor que a União não fez isso. Ou então ele processou a Caixa e a Caixa não fez isso. Não cumpriu esses 60 dias para pagar. Existe a possibilidade do Junes requerer gravem bem essa palavra. A gente não usa o termo penhora online. A gente não usa muito o termo penhora online no Juizado Especial Federal. A lei traz a palavra correta. O Junes vai fazer uma interlocutória muito simples e vai requerer o sequestro do valor atualizado. É sequestro, tá? O sequestro do valor... Direito é um negócio, né? Sequestra a palavra. Sequestro eu já vi para cá. Nossa, eu tô muito chique. Sequestro eu Nossa, já eu tô muito chique. Você segue o Dr. Augusto? Entra aí no Instagram dele. No story dele. Sequestro eu já vi para cautelares, sequestro eu já vi para sequestrar. E você tem o sequestro, que é a retirada de valores da conta da União ou dos réus do Juizado Especial Federal para satisfazer a obrigação. É uma penhora online, tá? É um tipo de penhora online.
só que recebe o nome de sequestro. Vai ser bloqueado esse valor da conta da União ou da Caixa Econômica, enfim, do CNPJ que vocês informaram. E aí o juiz vai mandar, né, vai retirar aquele valor, vai ser colocado numa conta, o juiz vai mandar expedir o alvará para o Júnior poder ir lá levantar esse valor, tá? Funciona assim. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Só falar, tá? Só me chamar aqui. Tranquilo? Perfeito. Depois vocês deem uma olhada no material que eu falei, tá aqui. Vou recomendar sim a leitura da Lei 10.259. Tudo que eu falei aqui vocês vão encontrar na Lei 10.259. Não saiu aqui essa pergunta, mas eu já vou adiantar para vocês, porque eu vejo que na prática algumas pessoas, né, querem fazer isso. Vamos supor que vocês têm aí um crédito superior a 60 salários mínimos, porque houve aí, vai ser difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Talvez nem tanto aqui no Juizado Especial Federal, porque o Juizado Especial Federal ele já trabalha com valor cheio de RPV. O problema ele acontece quando os réus é o município e os estados. Se vocês ajuizam a ação, agora, esse procedimento todo que eu falei para vocês, ele é idêntico ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Tudo que eu falei aqui vai servir para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com exceção de 3 situações. No Juizado Especial da Fazenda Pública, os réus não são federais. Os réus vão ser estaduais, municipais ou distritais. Então, se o veículo da Secretaria de Saúde de Anápolis ou o veículo da Secretaria de Estado da Fazenda bateu no nosso carro e nós queremos, e deu aí um dano de 12 mil, e eu quero ajuizar uma ação contra o Estado, eu quero ajuizar uma ação contra o município, contra o Distrito Federal, eu não vou para o Juizado Especial Federal, eu tenho aqui agora o Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, a primeira grande diferença está na legitimidade. Os réus do Juizado Especial da Fazenda Pública são municipais, estaduais e distritais. Já é a primeira diferença. O procedimento é o mesmo. As ações que não podem são as mesmas. O valor é o mesmo, 60 salários mínimos. Também é competência absoluta. Não há prazos diferenciados. Não há o reexame necessário. O sistema recursal a turma recursal também igual da Lei 9.099, não tem como ser juiz federal, porque não tem causas federais. O recurso também se chama recurso ordinário. Então, não tem muita diferença. Quando vocês pegam a lei, e a lei do GEF, deixa eu até colocar aqui para vocês. A lei do GEF, para vocês poderem fazer a leitura, isso está no material. Dei uma olhada. A lei do GEF é a Lei 10.259, de 2001. Essa é a lei do GEF. E a lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, essa lei aqui, ó. Vocês vão perceber, quando vocês forem fazer a leitura, que pegaram um Ctrl+C e um Ctrl+V e montaram os 2 procedimentos. A diferença é porque os réus do Juizado Especial da Fazenda Pública são municipais, estaduais ou distritais, e suas respectivas entidades da administração indireta. Tá. Outra grande diferença aqui vai ser na questão da execução. Suponhamos que vocês estão processando o Estado de São Paulo. Vocês estão processando o Estado de São Paulo e aí vocês ganharam do Estado de São Paulo, aqui até 60 salários, vocês ganharam do Estado de São Paulo 50 salários. 50 salários. Tá. Essa lei, se vocês me perguntarem por quê, eu vou só responder por quê. Porque alguém escreveu assim e foi assim. Porque o negócio meio que dificultou muita coisa. Porque a gente fala, foi intenção do legislador. Mas por quê? Porque foi. Porque no Juizado Especial Federal, se você tem até 60 salários mínimos para receber, as requisições de pequeno valor serão até 60 salários mínimos. Se você ganhou 60 salários mínimos, você pode fazer a requisição para não entrar em precatório.
Tá. Não foi pensado dessa forma em relação a estados e municípios. Requisições de pequeno valor para estados, as requisições, não é para dar entrada na ação. Da entrada na ação é 60 salários. É se você ganhar e aí o juiz vai determinar lá a execução. A requisição de pequeno valor é considerada pequeno valor para estado só até 40 salários mínimos. E para município só até 30. Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que a Ana Carolina. Vamos supor que a Ana Carolina, ela processou o estado X. E a Ana Carolina ganhou 60 salários mínimos. Ela ganhou, ela provou o direito dela lá no Juizado Especial da Fazenda Pública e ganhou 60 salários mínimos cheio. E aí o negócio, a sentença saiu e ela foi lá e agora vai sair uma requisição de pequeno valor para o estado X fazer o pagamento do dinheiro que ela ganhou. Essa requisição de pequeno valor para o estado, ela só pode ser até 40 salários mínimos. Ela não pode ir até 60. Aí agora ela deve estar lá assim, uai, mas se eu ganhei 60, por que que a requisição é até 40? Tá por lei, viu? Se vocês pegarem a lei 12.153, vocês vão achar isso escrito lá. Considera-se isso para estado 40 salários mínimos, município 30. E ela vai ficar, mas meus 20. E a diferença aí dos 20? Cadê? Como é que eu vou receber esses 20, professor? A Carolina e todos vocês que estão ouvindo aqui. O negócio foi pensado para dar trabalho aqui agora. Por quê? A lei já prevê que a requisição não pode passar de 40 para estado. Tá. Então tem 20 aí que está no ar, né? Como é que vai receber isso aí? E a lei também prevê que não pode fazer fracionado. Quando vocês fizerem a leitura da lei, vocês vão achar isso. Porque vem na nossa cabeça na hora. Então tá bom. Faz uma requisição de 40 e uma requisição de 20. Já que não pode ser feita uma de 60, que o máximo é 40. A lei veda o fracionamento de requisições. Não façam fracionamento, vai ser indeferido. Aí vocês pensam assim, mãe, então para que adianta? O que eu faço aqui? Só existem 2 caminhos, parece que o negócio foi feito para isso. Só existem 2 caminhos que podem ser seguidos aqui. Ou a Ana Carolina olha e fala assim, eu prefiro receber 40 por RPV, porque eu não vou entrar em precatório, já que não pode passar de 40. E aí ela vai e faz o precatório. Ou então a Ana Carolina olha e fala assim, bom, eu já esperei até agora, então eu vou pegar isso aqui e vou jogar tudo em precatório. Aí ela vai receber os 60, mais por precatório. Não pode fracionar. A lei veda. A lei 12.153, que é do Juizado Especial da Fazenda Pública, primeira coisa, ela limita o valor dos RPV. É 40 salários para o Estado e 30 para os municípios. Então, não vai sair RPV maior que isso, porque a lei veda. No outro artigo, a lei veda o fracionamento. Eu não posso fazer 2 ou 3 para conseguir o valor que eu recebi na minha condenação. Então, se ela recebeu 60 contra um estado, São Paulo, por exemplo, e ela vai lá pedir, né, vai ser expedido o RPV, ela não pode pedir para ser expedido um RPV de 40 e um RPV de 20, porque a lei veda o fracionamento. Então, trabalhando com essas vedações, a gente só fica com 2 opções. Ou você faz por RPV e recebe os 40, ou você renuncia ao RPV e vai buscar os 60 por precatório, porque é direito dela. O problema é que tem paciente que demora mais. Mas é injusto. Foi feito dessa forma, a lei foi redigida dessa forma, RPV para Estado é até 40 salários mínimos e para município é até 30. E a lei veda o fracionamento de execuções no âmbito do juizado, ou seja, ela não vai poder requerer um RPV de 40 e um RPV de 20. É isso que acontece mesmo em relação a essa dificuldade a gente tem no Juizado Especial da Fazenda Pública, tá? Gente, dúvidas? Alguma dúvida? Professora, mas aí essa lei acaba prejudicando em 33% praticamente o valor do direito
da pessoa. Prejudica, Júnior. Infelizmente prejudica. Se for para um precatório aí, entrar na lista do precatório, ele vai receber isso aí com 5 anos no mínimo. São aí as a pessoa abre mão São as poupanças. Infelizmente. Júnior, sabe como o negócio foi feito para não ir? Já estão tentando mudar isso há muito tempo, tá? Porque assim, se no federal o RPV 60, pede-se para que no juizado especial da Fazenda Pública também acompanhe o 60, que é o valor da causa. A questão legislativa é complicada, isso aí concordo com você, com todo mundo. A gente fica assim, gente, mas se a lei é até 60, por que a própria lei traz essa restrição de valores? Depois vocês deem uma olhada lá, façam a leitura da lei. Infelizmente existe isso aí mesmo. Acho que o negócio foi feito, né, para não ir buscar tudo, né, de uma forma mais simplificada. Existe esse probleminha aí, tá bom? Infelizmente. Alguma dúvida? A gente pode mudar aqui o conteúdo? Beleza, gente. Fechamos os 3 juizados. Agora, lembra que eu falei nas nossas primeiras aulas que essa matéria é uma matéria completamente atípica? Porque a gente está falando de um assunto, de repente a gente já vai entrar em outro assunto que não tem absolutamente nada a ver. E se vocês até olharam o material, e até o caso que eu coloquei lá, agora a gente vai falar de alimentos, de pensão alimentícia, que não tem nada a ver com juizado. É um tipo de ação que nem cabe em juizado, a ação de alimentos, é uma ação muito específica mesmo, da vara de família, não, ou de varas únicas, onde não tem as varas divididas. Então, nós estamos falando aqui de um procedimento, outro procedimento especial, é um procedimento especial, sim. E antes de nós começarmos, o material já está postado, tá? Lá na semana 6, dentro de referências, já tem o material de alimentos. Vamos só... Vamos só... Até agora eu não estou acreditando que o Zoom está funcionando no nono B. Eu não estou... Eu vou mostrar para vocês aqui, o Google Meet eu deixei até ele aberto já. Ontem eu liguei para o Marcão. Sabe o professor Marcão? Ele dá aula para vocês? O Marcão. Eu só chamo de Marcão. Eu nem sei falar. O Marcão. O professor Marcos. É o André, não é o Ricardo. Marcos André. Não sei se ele é professor, se ele já deu aula para vocês. Já deu, Marcão? Gente, ontem eu liguei, domingo, eu liguei para o Marcão, eu não uso muito o Google Meet. Geralmente eu uso o Google Meet para quando me mandam um link para eu entrar numa reunião, para quando me mandam um link para eu entrar numa banca. As bancas de mestrado, a maioria são feitas no Google Meet. Então, geralmente eu pego o negócio pronto, né? Eu sou... Não, tem um professor Marcão. Super gente boa, vocês vão adorar o Marcão. E o Marcão é o cara no negócio, nesse suporte aqui. Só que eu, né, ao invés de procurar o Marcão numa sexta, não, eu ligo pro Marcão no domingo, 10 da noite. Falo, Marcão, eu tô com um problema aqui e eu preciso, me ajuda aqui, eu vou fazer um ensaio com você, o teste. Eu fui ensaiar no Google Meet ontem à noite. Com o Marcão, eu falei, eu preciso, porque tá acontecendo, tem uma cabeça, um trem enterrado lá naquele Zoom lá com o nono B que tá travando toda vez. Eu não tô acreditando que a gente tá conseguindo ter essa aula aqui no Zoom inteiro. Acho que é a primeira do semestre que a gente tá fazendo aqui. Mas vamos lá. Alimentos. Vamos pensar em alimentos. Alimentos. Primeiro, vamos falar 2 grandes regras aqui. Não se esqueçam do que eu vou falar agora, porque é muito importante. É algo para a gente poder compreender mesmo. E eu sei que é algo que vocês serão cobrados em algum momento. São 2 regras que eu gostaria que vocês ou anotassem, ou quando fossem rever essa aula, prestassem muita atenção e anotassem mesmo, tá? Existe um bloco de ações de procedimento especial que se chama ações de família, que está lá no Código de Processo Civil. As famosas ações de família. Tá. Quando a gente pensa em ação de alimentos, a primeira sensação que nós temos é que seria uma ação de família, já que é uma ação de competência da vara de família.
É a primeira reação que a gente tem. Quando a gente estuda as ações de família, então, ação de alimentos é uma ação de família. Não. Então, a primeira regra, essa é a questão que a gente precisa aprender aqui. As ações de alimentos não são consideradas ações de família lá do Código de Processo Civil. Elas vão para a vara de família, mas elas não são consideradas porque existe um bloco de ações que se chama ações de família. Tem um procedimento especial, específico para elas. O divórcio litigioso, por exemplo, é uma ação de família. As ações de alimentos não são consideradas ações de família. E o próprio Código de Processo Civil prevê isso. Não se incluem no rol das ações de família as ações de alimentos. Isso está escrito no CPC. Por quê? Porque as ações de alimentos têm uma lei especial já. Não se aplica, só vai se aplicar subsidiariamente o CPC. Mas a regra é que existe uma lei de alimentos. E essa lei de alimentos é a lei 5.478/68. Está aí no material de vocês, a gente já começa citando essa lei 5.478 de 68. Então, a ação de alimentos, ela tem uma lei própria, ela tem uma lei específica, e é exatamente essa lei que vai reger o procedimento das ações de alimentos. Não vai ser as ações de família do Código de Processo Civil. Essa é a primeira grande informação que eu já passo aqui em relação a essas ações de alimentos, porque eu vejo a cobrança e vejo muita gente fazendo ação de alimentos e fundamentando nos artigos das ações de família do CPC. A ação de alimentos tem uma lei própria, que é a lei 5.478/68. Está lá no material de vocês, existe a lei especial das ações de alimentos e as ações de alimentos vão seguir o procedimento dessa lei aí. Essa já é a primeira grande questão aqui que a gente tem que colocar, tá? Existe uma lei especial e não vai ser o CPC. O CPC, ele tem aplicação subsidiária na ação de alimentos, tá? Outra grande informação que nós temos aqui. Eu só utilizo esta lei especial nas ações de alimentos, é a ação para cobrar pensão alimentícia mesmo, é disso que nós estamos falando. Eu só utilizo essa lei especial da ação de alimentos só em uma circunstância. Quando houver a prova da relação de parentesco. Precisa ter a prova da relação de parentesco para eu poder utilizar essa lei aí. Se eu não tenho a prova da relação de parentesco, eu vou ter que ajuizar uma ação de filiação, que geralmente é a investigação de paternidade, ou reconhecimentos, porque se for o pai, ele pode fazer a ação de reconhecimento de paternidade, ou se for a criança representada pela mãe, vai ser a investigação de paternidade, e eu posso cumular com alimentos. Só que eu não vou poder utilizar essa lei aí, porque eu ainda não tenho a prova da relação de parentesco. Então, agora a gente conclui que a maior incoerência que existe, um dos maiores erros que a gente vê é o seguinte: é ajuizar uma ação de investigação de paternidade cumulado com alimentos e fundamentar nessa lei. É a maior incoerência que pode existir. Porque o principal requisito para eu fundamentar na lei de alimentos é a prova da relação de parentesco. O que é essa prova da relação de parentesco? O nome da pessoa consta no registro de nascimento. Suponhamos que geralmente a mãe que procura ali, mas pode ser o pai. Mas vamos pegar o exemplo da mãe. Vamos supor que vocês estão ali, vocês não estão tão presenciais no NPJ, se tivessem, era o que mais ia aparecer para vocês. E para quem for atuar é o que mais vai aparecer para vocês. Aliás, eu acho que muita gente já procurou vocês para falar desse assunto. Se tem um negócio que as pessoas entendem, é de alimentos. Gente, eu tive um aluno que quando eu dava aula de alimentos, a gente começa hoje e termina na próxima aula. Eu gosto de aproveitar essa aula de alimentos para a gente voltar em execução de alimentos, que eu acho a execução de alimentos um negócio muito nebuloso, muito confuso no código. Então, vocês vão perceber que no final dessa matéria, na semana que vem, a gente vai falar assim um pouquinho de execução de alimentos. E eu tive um aluno
Mas esse aluno, ele é muito engraçado. Ele fez história lá na União Evangélica com os problemas dele, porque ele ia preso quase todo mês, porque não pagava pensão. E ele ligava para nós, professores, pelo amor de Deus, eu fui preso, vem me ajudar. Ligava para mim, ligava para o Adrianinho, ligava para todo mundo. Então, assim, os professores estavam acostumados a receber as ligações dele, porque ele estava preso lá, porque não tinha pago pensão alimentícia. Aí a gente revezava, vai lá, quem vai lá hoje? Quem vai tentar ajudar? Enfim, chegava o momento da aula que ele falava assim, professora, se a senhora quiser, eu posso dar essa parte aí. Eu até viro monitor para eu poder falar um pouco, porque eu falo com tanta propriedade, porque eu fui mais de 20 vezes, né? Eu sei bem o procedimento aí da execução de alimentos. Eu falava, então, pode vir para cá e pega a palavra e pode falar. E ele dava um show, ele falava assim, nos mínimos detalhes como que a coisa acontecia. Mas a execução de alimentos é uma zona muito nebulosa, que a gente precisa interpretar algumas questões, prisão, penhora, se é nos próprios autos, se é uma ação de execução. Eu acho essas questões merecem um estudo mais aprofundado. Mas, enfim, eu só posso utilizar essa lei aqui se eu tiver realmente a prova da relação de parentesco. Então, vamos supor que vocês recebem uma pessoa, e aí essa mulher vira e fala assim, olha, eu tive um filho com o fulano. E ele nunca ajudou com nada. Ou então ele ajudou um certo tempo, mas não ajudou mais. A primeira pergunta que vocês têm que fazer, ele ajudava porque ele queria? Teve um processo antes? Ou não, nunca teve nada, não. Ele começou a ajudar e parou. Então, não é execução. Né? Então, vocês vão ter que construir um processo de conhecimento, que é a ação de alimentos. Tá? Mas a pergunta fundamental aqui é, o nome dele consta do pai? Consta no registro? Consta. Então, você já tem a prova da relação de parentesco. Então, você vai ajuizar uma ação de alimentos com base na Lei 5478 de 68 e vocês vão seguir o que está previsto nessa Lei de Alimentos, que é a Lei 5478 de 68. Aqui está tudo certo, tudo ok. Agora, se essa pessoa chega e vocês perguntam, mas o nome dele consta na certidão? Não. Ele é o pai, mas não consta. Então, vocês não têm já de cara uma ação de alimentos. Vocês podem até acumular com a ação de alimentos, mas vocês vão precisar que o juiz reconheça essa paternidade, se essa pessoa não estiver disposta a reconhecer. Então, vocês vão ter que fazer a ação de filiação, que é a ação de investigação de paternidade. Podem acumular já com a ação de alimentos para resolver tudo no mesmo processo. Podem pedir até a liminar para já ir pagando, mesmo sem ter certeza que é pai. Isso acontece, a gente vai entrar nesse assunto também, nas características dos alimentos. Só que como vocês não têm a prova da relação de parentesco, vocês não vão poder fundamentar a ação de alimentos nessa lei, porque vocês ainda vão obter a prova da relação de parentesco. Por isso que é errado. O Zoom não funciona, mas às vezes a cadeira, né, dá um problema. O Zoom funcionou, hoje é a cadeira. Já pensou se eu caísse aqui? Vocês iam... Nossa. Mas vamos lá. Essa ação de alimentos, se vocês não têm a prova da relação de parentesco, o que vai sobrar aqui para vocês é fazer a ação de filiação, que é a investigação de paternidade, cumular com alimentos, e vocês vão fundamentar nas ações de família. Essa sim é uma ação de família lá do Código de Processo Civil, que a gente ainda vai falar um pouquinho dela. Mas vocês não vão poder pegar a ação de vocês. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte, vamos supor que vocês estão montando a petição inicial. Vocês não vão poder pegar e colocar assim. A criança, representada pela mãe, vem ajuizar ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos com base nos termos da Lei 5478 de 68. Isso é um erro. Isso é um erro porque essa lei exige a prova da relação de parentesco. A petição de vocês vai estar errada, tá? Ah, mas qual artigo que eu fundamento? No artigo das ações de família, que é uma parte que a gente vai estudar ainda, depois que a gente falar das ações de alimentos, porque eu gosto sempre de fazer os alimentos primeiro, porque depois a gente já entra no conteúdo de divórcio e acaba entrando no campo mais específico dessas ações de família, tá bom? Bom, gente, alimentos. O que são alimentos?
Quem quer falar aí? Fala algumas palavras aí de alimentos. Deixa eu ver se eu vou cair, né? Hoje ou não. Essa cadeira aqui. Quem quer abrir o microfone aí e falar assim, professor, eu acho que alimentos aí. Solta o que vem na cabeça de vocês aí. Vocês estão aí, né? Dá um oi aqui para mim. O que vem na cabeça de vocês aí quando a gente pensa em alimentos? Professora, só vem pensar alimentícia. Dinheiro. É o que ajuda na subsistência da criança, não, professora? Tudo aquilo, roupa, educação, Subsistência. inclui aluguel também. Saiu subsistência. A Chayenne falou. A Educação, material escolar, saúde, moradia. Vocês estão indo no caminho. São palavras. Lazer também. É esse ponto aqui que eu queria chegar. Seguro lazer, tá? Seguro lazer aqui. Tá. Geralmente, quando a gente fala de alimentos, já é automático a gente falar essa palavra subsistência. Sobrevivência e subsistência. Ela vem assim, de uma vez na nossa cabeça. Então, pergunta, a gente já levanta e fala subsistência. Existem tantas formas de alimentos, essa é uma delas. É a que nós chamamos de alimentos naturais. Vocês vão perceber aí no material de vocês, vamos compartilhar? Porque a gente vê as formas de alimentos e vocês vão compreender melhor. Vocês verem aqui. Aqui, ó. Olha essas espécies aqui. Isso aqui é o material de ação de alimentos, tá? Tá disponível para vocês. A gente falou da Lei 5478, que a gente só usa quando tem a prova da relação de parentesco. E olha essas espécies de alimentos que nós temos aqui. Existe a classificação dos alimentos. Olha o tanto de tipo de alimento que a gente tem. Isso que foi falado agora, a subsistência, os direitos mínimos, a gente chama do kit de sobrevivência de uma pessoa. É aquilo para garantir os direitos fundamentais. Tudo que foi falado aqui foi nesse sentido. Isso são alimentos naturais. Os alimentos naturais são parcelas que visam garantir a subsistência de uma pessoa com os direitos mínimos fundamentais. E aqui eu vou incluir, se eu não me engano, foi o que a Chayenne falou, que são os alimentos que envolvem a educação, que envolvem os próprios alimentos, a alimentação, que envolve a educação, que envolve a saúde, que envolve a moradia, que envolve aquele mínimo necessário, né, para a própria existência de uma pessoa. Isso é o que nós chamamos de alimentos naturais. Tá. Agora vamos falar, o lazer, ele fica numa linha muito tênue entre os naturais e os congros. E vocês vão compreender por quê. Ele vai conseguir se encaixar nas duas classificações. Nas duas espécies, porque lazer também é um direito fundamental. Né? Faz parte da qualidade de vida da pessoa. Tá. Só que agora nós vamos pegar outros exemplos aqui. Existem os alimentos que também são chamados de alimentos sociais e que a doutrina dá esse nome diferente aqui para esses alimentos, são os chamados alimentos congruos, que são parcelas que são devidas para manter um determinado padrão social de vida. Ele vai além do kit sobrevivência que a gente falou agora. Então, existem os alimentos naturais, que são aquelas parcelas que visam manter a subsistência de uma pessoa, garantindo-lhe os mínimos direitos, o direito à educação, à alimentação, à saúde, à vestimenta, à moradia, sim. Esses são os alimentos naturais. Mas também existem os alimentos congruos, que são parcelas que são devidas para manter determinado padrão social de uma pessoa. Isso, às vezes, fica muito claro ali quando a gente estuda os alimentos congruos, que, por exemplo, a ruptura de um casamento, a dissolução de um casamento, de um vínculo matrimonial, ele não pode afetar
aquele padrão social que as crianças tinham durante a constância do casamento. É algo mais envolvido com o padrão social. E até vou tirar aqui, porque provavelmente a gente vai ficar nessa parte. E até voltando aqui. E aqui eu vou trazer alguns exemplos que vocês vão se lembrar bem. Um exemplo ficou muito famoso, talvez foge um pouco da nossa realidade, apesar de ter muita situação, sim. Às vezes a gente vê aí briga de pensão alimentícia em percentuais de 40% do salário mínimo, ou em um salário mínimo, no máximo 2 salários mínimos. Mas às vezes a gente vê briga e disputa e litígio por alimentos de 10 mil reais, de 20 mil reais, 30 mil reais, e a gente sabe que isso não é para garantir um kit de sobrevivência. A gente sabe que isso vai mais além, e existe previsão para isso, que são os alimentos côngruos. Aconteceu um caso muito interessante, e eu vou usar, tem um caso aí que está postado, mas eu acho que é melhor para a gente poder compreender, fazer esse estudo desse caso aqui, na aula hoje, que vai trazer para vocês até né, depois vocês podem dar uma olhada, um exemplo muito bom para a gente poder fazer essa análise desses alimentos. Há muitos anos, eu não sei se vocês vão se lembrar dessa situação. A gente já está quase fechando o tempo de aula, mas vamos fazer uma análise desse caso aqui, tá? Não sei se vocês se lembram da atriz que se casou com um jogador de futebol. Eu uso esse caso porque o STJ, quando ele deu a decisão dos alimentos côngruos, ele deu uma aula de alimentos côngruos mesmo. A decisão ela é muito rica de informação e conhecimento em quem construiu aquela decisão. O jogador é Stephanie Brito. Agora me lembrem o nome do jogador que foi morar na Europa e eles se casaram e ele até voltou para o Brasil agora, gente. Esqueci o nome do jogador. Povo. Quem que casou com a Stephanie Brito, o jogador lá, depois casou com a italiana? Cadê a fofoca do meio artístico? O Hulk, professor? Não, não, né? Não, eu tô vendo, no jogador. É o nome do bicho. Você casou com a sobrinha? Vai casar com... Não, é o nome de um bicho. Nele não é o Hulk, não. É Alexandre Pato. Pato! É o Pato. Desculpa. O Pato. Esse aí, o Pato. A menina tinha toda uma carreira aqui, contratos, tudo, tinha tudo. Em pleno contrato com a emissora, contratos de publicidade, tinha tudo. A menina casa. Ele é chamado por um time na Europa. A menina rescinde tudo, a atriz. Ele vai lá e paga todas as rescisões. Pode rescindir. Foi. Se eu não me engano, foi 1 ano no máximo. A menina volta. A atriz volta. O Brasil. Vai divorciar. Vai divorciar. E aí virou aquela discussão já, porque ele queria pagar 5 mil reais de pensão alimentícia para ela. E ela disse que não iria aceitar os 5. Começou já a briga nisso aí. Não ia aceitar 5 mil reais, porque só os contratos que ela rescindiu para ir morar, né, para acompanhá-los, dava mais de 1 milhão. E ele queria pagar 5 mil reais de pensão alimentícia. Ele ganhava em euro, era um jogador, né, que ganhava... Enfim, a menina veio, ele ficou lá, ela veio. Foi para casa da família. Eu não sei se vocês vão lembrar de acompanhar um negócio como que foi. Os advogados dela ajuizaram a ação de divórcio, porque eles casaram aqui, eles fizeram o divórcio, e nesse divórcio, a questão do divórcio não foi muito problema, a questão dos bens também parece que estava bem organizado, mas a questão da pensão foi o maior ponto aí nesse divórcio. Eles não tiveram filhos, mas ela pediu os alimentos. E ela bateu muito na tecla dos alimentos côngruos, e ele bateu na tecla dos alimentos naturais, que era o kit de sobrevivência para ela. E foi aquela briga ali, né? Ela tem direito a isso, foi começando a provar. Eu sei que, inicialmente, ele conseguiu manter um valor de 8 mil reais, uma coisa assim. Depois ela recorreu, esse valor subiu para 100 e não sei quantos mil, em segunda instância.
Eu sei que depois foi para o STJ, parece que foi mantido em 70 mil. Eu sei que os valores foram oscilando muito dentro dos tribunais, mas o que foi mais interessante foi a discussão de que ele entendia que ela tinha direito só aos alimentos naturais e ela entendia que ela tinha um determinado padrão de vida que foi rompido em razão desse casamento. E até lá, quando ela morava lá, ela tinha um determinado padrão de vida durante o casamento e que ela Voltou? Voltamos? Voltamos? Estão me ouvindo? Sim, professor. Mas o Zoom tinha que dar uma arrasada no final, né? Vocês estão vendo? Eu fui falar demais, o Zoom tinha que arrasar. Voltamos, para a gente fechar aqui o caso. E ela bateu na tecla de que ela tinha um determinado padrão de vida lá e que ela queria que fosse mantido esse padrão até que ela retomasse os contratos, até que ela retomasse a vida normal dela aqui, que ela tinha mudado e ela precisaria de um tempo para se restabelecer aqui no Brasil, porque ela ficou fora um tempo, e até que isso acontecesse. Enfim, ela conseguiu um valor, se eu não me engano, foi 70 mil reais que ficou estabelecido. A gente vai estudar que os alimentos eles são fixados de acordo com necessidade, possibilidade, razoabilidade, mas é só para exemplificar para vocês esse estudo dos alimentos côngruos. É muito comum acontecer. Talvez nem tanto aqui, talvez nem tanto na nossa região, talvez em menor proporção, mas tem muitos casos, geralmente filhos de jogadores de futebol, geralmente acontece o filho da Luciana Gimenez com um cantor de rock lá. Teve um determinado período que teve uma discussão aí sim, em relação aos alimentos côngruos. Então a gente tem que ter ciência da existência desses alimentos côngruos, o nome deles, e que eles estão ligados a um determinado padrão de vida. É onde entra o maior choque, porque nos naturais, ok. O que a briga maior e os litígios dos alimentos geralmente nos alimentos côngruos, que são aqueles que são parcelas que visam manter um determinado padrão de vida que não pode ser alterado em razão de uma determinada situação, seja uma ruptura, geralmente vem de uma dissolução de união estável, ou seja, uma ruptura de uma dissolução de um casamento, num processo de divórcio, que isso não pode afetar os filhos ou um dos cônjuges também. Geralmente, não é tão comum, geralmente eles renunciam, mas pode ser que peçam sim. Ela utilizou esse argumento porque houve uma ruptura muito grande na vida econômica dela. Ela queria manter o padrão de vida dela, não igual, porque ela não ia manter nunca igual, mas pelo menos até um certo tempo, tanto que menos do prazo, né, de revisão que ficou determinado, ela própria fez a ação de exoneração de alimentos, porque muito rapidamente ela conseguiu se organizar e se reestabelecer aqui no Brasil, em alguma coisa dentro da carreira dela, da área dela, e ela própria fez a exoneração de alimentos para não precisar mais dos alimentos, porque ela, na época, falou que foi muito complicado, muita humilhação, o Brasil inteiro ficou comentando, tanto que até hoje a gente usa, né, esse exemplo para tratar desse caso e exemplificar os alimentos côngruos. E foi uma decisão que foi publicada, enfim, a decisão ficou muito bem feita sobre os alimentos côngruos. Eu cheguei a ler essa decisão e recomendo que vocês deem uma olhada nesses alimentos côngruos, tá? Gente, alguma dúvida? Até aqui nos alimentos? Tudo ok? Só me dá um retorno aqui. Tudo tranquilo, prof. Oi? Acho que tá tudo tranquilo, acho que tá todo mundo acompanhando bem. Tá? Beleza. Gente, tem lá no questionário, tem duas perguntas lá, uma vocês até conseguem responder, outra ainda, só se vocês quiserem responder, tá? Não vou cobrar agora, porque eu fiz uma pergunta sobre alimentos provisórios, eu vou falar melhor sobre os alimentos provisórios. Então, se vocês quiserem responder apenas uma e me enviar apenas a primeira, vocês já têm condição de responder. A outra a gente pode deixar para vocês entregarem depois, tá bom? O caso vocês já conseguem responder, tá? Essa pensão de alimentos é a mesma? Não, né? Não.
A por morte, ela tá ligada à questão previdenciária, Caio. Essa pensão alimentícia é aquela que se pede mesmo em vida, né? Ou porque houve uma ruptura de uma relação, seja de união estável, seja de divórcio, é porque o filho ou a filha querem pedir pensão para o pai ou para a mãe. Nós estamos falando de pessoas vivas mesmo. Não é a pensão por morte, não, tá bom? É a pensão alimentícia, a famosa ação de pensão alimentícia. A gente fez uma introdução sobre os alimentos e na próxima aula, com certeza, a gente fecha esse estudo de alimentos, aí vocês vão compreender bem essas classificações de alimentos, quando que eu peço alimentos provisórios, quando eu nunca uso a palavra provisórios, quais são as características. Professora, se eu fiz a investigação de paternidade acumulado com alimentos, e aí eu consegui uma liminar, aí aquele suposto pai pagou, e aí lá no DNA, depois o DNA descobriu que não era pai, e agora? E os alimentos já têm uma característica de não restituição. É uma questão muito complicada. Mas além dessas características, a possibilidade de revisão, mas além dessas características, principalmente a execução de alimentos, que na minha opinião é uma zona nebulosa aí de interpretações de como se fazer essa execução de alimentos, porque a ação de alimentos ela é bem tranquila para se montar, eu vou dar umas dicas para vocês, até na própria a Avoenga Ingrid, existe essa responsabilidade de recair a pensão alimentícia nos ascendentes. Existe, sim. Inclusive, a gente sempre acompanha até casos de prisão civil, que é o único tipo de prisão civil que a gente tem no direito, de avós. Porque, né, recai ali, já acaba na execução entrando tanto o devedor de alimento como os pais. Existe essa responsabilidade, sim, avoenga que a Ingrid levantou, e principalmente na fase da execução, viu, Ingrid? A gente vai comentar melhor isso na próxima aula, tá? Mas ela está citando aí a responsabilidade quando recai sobre os ascendentes do devedor de alimentos, geralmente são os avós, tá? Muito interessante esse tema aí. Tive uma aluna de Pirinópolis, uma orientanda, que fez a mamografia dela exatamente sobre esse tema. A responsabilidade civil avoenga, a obrigação alimentícia, responsabilidade alimentícia avoenga, tá? Bom, e é isso. Gente, mais alguma dúvida? Então, só uma pergunta do questionário, vocês respondam. A gente não entrou em alimentos provisórios, está lá nas atividades pós-aula síncrona. Qualquer dúvida que vocês tiverem, conversem comigo durante a semana. Cadê? Tinha falado comigo aqui, eu acho que ela já saiu. Tá, acho que ela já saiu. Ou então caiu, né, na hora que a gente caiu aqui. Eu vou tirar o relatório de notas ainda. O prazo foi até ontem, a gente vai tirar hoje. Mas qualquer questão que vocês falarem, professor, acho que esse negócio aqui tá meio... não me manda o número, porque eu não sei o número que apareceu para vocês. Me manda pelo menos a imagem, pode mandar no meu WhatsApp a imagem da questão, que aí eu vou verificar se teve alguma coisa, algum problema na questão, e se for o caso a gente anula, tá bom? É isso. Muito obrigada. Uma excelente semana para vocês. Estudem, olhem lá a questão, só o caso, não precisa responder a pergunta dos alimentos provisórios, está lá na atividade pós-síncrona. E qualquer dúvida me fala aqui, tá? Durante a semana em relação a alguma questão da prova, ok? Internet caiu de novo, gente. Só voltar. É isso. Qualquer coisa me manda mensagem aí. Boa semana para todos. Obrigada, Caio. Para você também. Tchau, Lídia. Obrigada. Boa semana.